esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderia alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e irmãs, celebrando a nossa Eucaristia neste domingo, o dia do Senhor, nós colocamos no altar de Deus a nossa vida, colocamos a nossa caminhada, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas alegrias, mas colocamos sobretudo diante de Deus a nossa esperança. Nós esperamos nele. Sabemos que em Deus está sempre a última palavra. O nosso ato de celebrar é este ato de querer renovar no nosso coração a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza que tudo de bom que nós necessitamos vem de Deus e que Ele jamais nos deixará à mercê da nossa própria sorte, porque Ele é Pai. O Pai ama, o Pai acolhe, o Pai cuida, o Pai perdoa, o Pai protege. E é buscando essa proteção de Deus que nós estamos aqui nessa manhã celebrando. E recebemos o convite dele mesmo. A gente não veio aqui porque a gente é mais santinho, mais bonzinho. É que ele impulsionou, colocou no nosso coração esse desejo. Um desejo de filho que quer se encontrar com o Pai. Um desejo de filho que quer sentir, como já disse, essa proteção, este aconchego, do Pai. E este Pai nos reúne para iluminar a nossa mente, o nosso coração com a sua palavra, para nos ajudar a viver melhor a semana, que estamos iniciando. A palavra de Deus que nós estamos ouvindo hoje, ela nos coloca, em sintonia com este mês que vivemos, que é o mês das vocações. Estamos encerrando neste mês das vocações. E a palavra de Deus hoje fala de chamado, fala de seguimento. É Jesus que, depois de receber aquela resposta a semana passada de Pedro, quando ele interrogou: E vocês, quem dizem que eu sou? Veio a palavra de Pedro, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Deus deu a Pedro a incumbência de organizar a nova família que ele estava iniciando. Apacenta as minhas ovelhas, conduz essas ovelhas.
Depois desse momento, Jesus então começa a anunciar para os discípulos que deveria ir a Jerusalém. Jerusalém é o lugar da cruz, o lugar, né, do sacrifício, que ele deveria ir a Jerusalém, que ali ia sofrer, ia ser morto, ia ressuscitar ao terceiro dia. E aí, mais uma vez, nós temos a figura de Pedro, e hoje, de uma maneira especial, Pedro apresentando aquilo que ele era, né? Atrevido, né? Pedro quer repreender Jesus, chama Jesus, leva Jesus à parte, olha, né? Onde já se viu isso, né? Um discípulo repreender o mestre. Deus te livre, te livre de tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Aqui nós vamos percebendo, né, a maneira de Jesus de ir conduzindo a cada um de nós como discípulos para o aprendizado. Jesus fala do sofrimento, Jesus fala da entrega, da morte, fala também da ressurreição, mas olha, a ressurreição não foi muito escutada não. Pedro entendeu, foi só a morte, o sofrimento, a dor, talvez até num gesto bonito, não? Jamais nós queremos que isso aconteça com o Senhor, mas Jesus utiliza deste caminho para ir purificando no coração dos discípulos aquela ideia que ainda estava presente no coração deles, a ideia de um Jesus glorioso, de um Jesus vitorioso no sentido humano, de um Jesus poderoso que viria, um Messias poderoso que viria para libertar no coração do povo judeu e também dos discípulos. Um grande rei, com um grande exército, para libertar da opressão humana que eles viviam, que eles passavam há tantos anos. Então Jesus, quando fala da morte, está exatamente já preparando o coração dos discípulos. O reinado dele é diferente. A proposta de Jesus é diferente. Não é a proposta das armas, da guerra, da luta entre pessoas. A proposta dele é a proposta do amor. É a proposta da compreensão, é a proposta, né, da família. Quando Jesus chama esses 12 e vai formando esses 12, é exatamente para que eles tivessem esta capacidade de organizar essa nova família da qual nós somos, né? A descendência somos nós, onde a proposta não é o ódio, não é o rancor, não é o revanche, a proposta é amor, a proposta é proximidade, a proposta, né, é entendimento. E exatamente Jesus vai aprofundando esse ensinamento aos seus discípulos e também para nós. Vai nos ajudando, às vezes, a tirar, né, da nossa mentalidade religiosa, onde nós ainda temos muita dificuldade em entender, aceitar o verdadeiro sentido da cruz. Às vezes nós distorcemos esse sentido. Nós acolhemos só aquele sentido, né, como se fosse do castigo, daquele sofrimento por sofrimento. Nós não entendemos a oferta, às vezes nós ainda não entendemos a doação. E é por isso que Jesus aprofunda, ele vai mais fundo com os discípulos. Olha, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que renunciar a si mesmo. Renunciar a essa ideia distorcida do Messias, do Filho de Deus, que às vezes ainda perpassa no nosso coração até hoje, a ideia onde Jesus é visto como aquele que vai resolver todas as nossas situações, todos os nossos problemas de imediato.
Não, Jesus é aquele que vem para ser companheiro da nossa caminhada e nos ajudar a perceber o sentido da vida, assumir a nossa vida, a nossa existência, a nossa história. É por isso que eu falo, tem que renunciar a essa ideia errada de um Deus, né, que às vezes é um Deus mágico, um Deus só da bênção, da magia, quebra galho da resolução dos problemas. O nosso Deus, Ele é Pai. E Pai nem sempre dá aquilo que o filho pede. O Pai vai dar sempre aquilo que o filho necessita. A gente precisa fazer sempre essa diferença. Porque às vezes nós pedimos a Deus aquilo que nós estamos querendo, mas Ele sabe aquilo que nós precisamos. E Jesus, eu vou aprofundar com os discípulos, renuncie a si mesmo. E aqui a gente pode fazer a ligação com o ensinamento de São Paulo na segunda leitura de hoje. Quando Paulo vem falar para nós, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós precisamos renovar sempre a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de julgar, a nossa maneira de agir. Esse renunciar a si mesmo não é renunciar àquilo que nós somos como pessoa, né? É a gente renunciar, né? São Paulo vai dizer isso para nós, né? Que nós não podemos nos conformar com o mundo, com as coisas do mundo, com as propostas do mundo. Nós devemos nos conformar a Cristo, à proposta de Cristo, ao falar do Cristo, ao agir do Cristo. E muitas vezes nós conformamos a nossa vida com a proposta que o mundo, que a sociedade traz para nós, que é a proposta do ter, né? É aquela proposta da ganância, do poder. Renunciar a si mesmo é renunciar tudo isso que é proposta que vem de fora, mas a gente deixar, né, resplandecer aquilo que vem de dentro, que é a proposta de Deus para nós, que é a proposta que nasce do amor verdadeiro. Então renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus nos convida, né, a esse seguimento até a cruz. Não é que Jesus está propondo para nós, olha, sofra de uma maneira calada, pacífica, o sofrimento faz parte. Não, não é isso. Ele está falando que nós precisamos assumir, a cruz significa assumir a vida, a nossa história. Assumir a nossa vida, a nossa história, é a gente assumir as contradições que existem, as dificuldades que existem. É não renegar nada disso, mas lutar, ir à luta. Jesus venceu a morte. Podemos dizer que venceu a cruz, porque Ele deu para nós um novo sentido da cruz. A cruz que até então era castigo, ela passa a ser, né, motivação para a vitória. Ela passa a ser nesse impulso que nos leva a crescer, a desenvolver as nossas potencialidades, tudo aquilo de bom que nós temos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então assumir a cruz, assumir a nossa vida, a nossa história, com tudo aquilo que é inerente a ela, nas alegrias, nas dores, nas tristezas, não renegar nada, porque o Cristo não renegou. Se Ele tivesse renegado a cruz, o que seria de nós? Não teríamos perspectiva nenhuma, não estaríamos aqui agora. Não continuaríamos como o povo antigo, sem perspectiva de futuro. Então é nesse sentido que Jesus nos chama hoje. Nos chama para sermos seus seguidores, assumindo, né, a cruz da história. E naquele sentido, quanto mais eu assumo a minha vida, lutando contra aquilo que
que deforma o sentido da vida, mais eu vou estar encontrando, né, o sentido da minha vida. É nesse sentido que Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, ele vai perder. Ou seja, quem conformar a sua vida às propostas do mundo, ele vai perder. Mas quem tiver a coragem de perder tudo isto, ele vai ganhar. Ele vai estar ganhando o verdadeiro sentido da vida, que é o amor, que é a paz, é a fraternidade, é a alegria em plenitude, a alegria que supera toda e qualquer dificuldade. E nesse sentido, olha, seguir Jesus e seguir muito de perto, conformar a nossa vida ao jeito de ser de Jesus, vai ter perseguição. Porque nós vamos estar lutando contra toda essa corrente do mundo. Mas aquele que perseverar até o fim, ele conquistará a vitória. Olha o exemplo bonito, né, do profeta, na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias, falando um pouquinho do seu chamado, daquilo que Deus, né, pediu que ele fizesse, mas Jeremias está num momento em que às vezes ele sente vontade de desistir, falar: está tão difícil falar de Deus. Nosso mundo de hoje também está tão difícil, não é? Está tão difícil testemunhar, Senhor, que às vezes eu sinto que eu quero parar. Mas ele termina a leitura falando: mas no meu coração vem sempre, né? Eu sinto dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Eu desfaleci sem força, ou seja, eu sinto essa presença tão forte de Deus dentro de mim, que é impossível não fazer aquilo que Deus me pede. É impossível não ser da verdade, é impossível não ser da justiça, por mais que isso tenha perseguição. Então é nesse sentido que nós devemos receber, né, o chamado de Deus nesta manhã, em que a palavra de Deus fala para nós. Somos convidados a seguir Jesus, a redescobrir cada vez mais a nossa vocação de filhos de Deus, a nossa vocação de cristãos, a nossa vocação de família de Deus, a nossa vocação de sermos, né, irmãos. Que essa palavra de fato ilumine, né, o nosso coração, renove em nós o sentido da nossa vida, mesmo o sentido daquele sofrimento, daquela dificuldade pela qual nós estamos passando. E quando nós escutamos essa palavra tão bonita de Deus hoje, nós não podemos esquecer que estamos, neste último domingo do mês, sempre celebramos, no mês de agosto, nós celebramos o Dia do Catequista. Homens, mulheres, moças, rapazes, que nas nossas comunidades exercem este ministério tão importante de catequizar. Ou seja, de em primeiro lugar encontrar no Cristo o sentido da vida, do amor tão grande que Ele tem por nós, e sentir como o profeta na primeira leitura, que isso é como que um fogo que arde dentro da gente e que a gente não contenta em guardar isso, em engavetar isso, mas eu preciso passar isso adiante. Eu preciso levar essa mensagem adiante. O quanto eu sou amado, querido, protegido por Deus. Então muitas pessoas, e isso é um convite para todos nós, a sentir isso. Muitas pessoas na vida da nossa igreja consagram a sua vida nesse sentido, de levar essa palavra, essa mensagem às crianças que são tão bombardeadas neste mundo com as propostas do mundo, aos jovens e também aos adultos. Na nossa vida de comunidade tem muitas pessoas que exercem este ministério de uma maneira muito bonita, doando seu tempo, os dons que Deus lhe concedeu, para levar adiante essa mensagem. Deus é amor, Ele é bondade, Ele é Pai. O sofrimento não tem a última palavra. A injustiça não tem a última palavra. Todos esses males presentes no nosso mundo de hoje não têm a última palavra.
O certo, a última palavra, não é roubar, não é matar, não é destruir, muito pelo contrário. Que os nossos catequistas sejam abençoados, sejam, né, acompanhados por cada um de nós com a nossa oração. Olha o papel bonito, né, como eu falei, de tantas pessoas que, sobretudo, catequizam as crianças. Porque se desde criança nós não plantarmos essa verdade no coração das pessoas, o que será do futuro? Nesse tempo em que nós estamos vivendo aí de pandemia, de reclusão, onde, né, a maioria das ações evangelizadoras da nossa comunidade estão paradas, de todas as comunidades, né? A gente vê aqui um movimento bonito nos catequistas que estão se desdobrando pelo Zap, pelas lives, sabe, pelo telefone, mas mantendo as crianças e os jovens unidos nessa caminhada, né, de Deus. A cada dia eu escuto, né, um testemunho, fazendo reunião aí com eles, via aí os computadores da vida, cada um dando testemunho. A cada semana eu telefono, eu envio, né, uma mensagem, eu envio uma palavra, mas estou mantendo unido essas crianças, esses jovens e até mesmo os adultos nessa caminhada de fé. Que eles sejam abençoados, sejam fortalecidos e, como eu disse, confirmado por nós, pela oração e pelo agradecimento. Creio em Deus Pai,